Fala, investidor! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e hoje quero conversar com você sobre algo bem interessante. Eu venho sendo perguntado sobre ações do Best, bancos, seguradoras, empresas de saneamento, elétricas. Sabemos, temos alguns setores que estão bem esticados, por exemplo, setor elétrico, saneamento. Na minha visão, são setores que têm poucas oportunidades, sinceramente, hoje. Em preço, eu digo realmente, olhando para precificação, oportunidade, momento de compra, mas a pedido de alguns membros da comunidade, do grupo exclusivo do canal, hoje eu vou trazer as melhores ações no momento atual, na minha opinião, para os setores do Best, bancos, seguradoras, saneamento, elétricas e até mesmo vou falar uma empresa do setor de telecomunicação. Quem me conhece sabe, eu não gosto muito do setor de telecomunicação, nunca tive em carteira, não pretendo ter, mas dentre todas as opções, tem uma empresa que eu acho interessante de fato. A gente vai conversar sobre essas empresas agora. E já vamos conversar aqui do setor bancário. Banco do Brasil e o Banco Itaú. Aqui olhando para duas ópticas diferentes. Por quê? Aqui o meu intuito não é trazer as maiores oportunidades, empresas mais baratas de cada setor, não. O intuito do vídeo, e você precisa entender isso para fazer sentido, é quais são as melhores empresas do Best. Hoje, a melhor ação do Best, olhando para bancos, é o Banco Itaú. Se você for olhar para qualidade, para tudo que envolve, até mesmo para dividendos, o Banco Itaú hoje paga mais de 11%. Mesmo sendo um banco que vem valorizando bastante, é um banco caro, frente ao valor do patrimônio, frente ao lucro gerado também, mesmo assim hoje, com 11% em dividendos, então é um banco que de fato tem um grande nível de entrega, realmente, mas olhando para uma óptica mais de oportunidade, também quis trazer aqui o Banco do Brasil para a gente conversar sobre. E o mercado ele é complicado, né? O Banco Itaú ele sempre foi tirado para nada, né? O mercado fala muito mal porque é um banco caro, de fato. É um banco que no seu histórico, na média, pagou pouco, de fato, e não tem para onde correr, é verdade. É um banco que tem um pagamento muito medíocre. Quando mais pagou anteriormente, a 2025, pagou menos de 8%. E agora, anunciou esse pagamento extraordinário de reserva de lucro, que tem ali seus mais de 11% em dividend yield. Todo mundo falando de Banco Itaú. Ah, quem investe em Banco Itaú é maluco, que é um banco que lucra todos os anos, olha isso aqui, um crescimento de lucro, de resultado. E o mercado ele é bem hipócrita, porque quando a empresa não satisfaz o que a expectativa do mercado, o mercado bate bastante, e é só trazer um ponto de luz, por exemplo, dividendos, que o mercado gosta bastante, principalmente a pessoa física, influenciadores, o mercado trata como a divindade. O ponto é, o Banco Itaú é um banco muito mais caro, não tem para onde correr, e isso eu não falo nem frente ao PL, por quê? Se formos olhar para PL, que é o preço sobre o lucro hoje, os dois estão em uma coincidência iguais. Por quê? Enquanto o Itaú vem valorizando o lucro, o que puxa para baixo o PL, ele está valorizando em cotação, valorizando 47%, enquanto o Banco do Brasil vem desvalorizando. Então, o que é que interfere no PL de uma empresa? É o preço, que é o preço, a cotação sobre o lucro. Se o preço cai, a tendência é do PL cair. Se o lucro cai, a tendência do PL é subir. No caso do Banco do Brasil, o PL ele está subindo. Por quê? O lucro caiu e caiu mais do que a queda de cotação. Olhando para o acumulado até então, o Banco do Brasil caiu menos de 10% no acumulado do ano. Naquele momento que chegou aos R$18, ali realmente foi um ótimo preço de aporte. Hoje o Banco do Brasil, eu olho para ele mais em óptica de oportunidade para longo prazo, fazer um bom preço médio, já tem um bom preço médio, tanto é que hoje não estou comprando na cotação atual, o meu preço-alvo em Banco do Brasil é abaixo dos R$19, aí eu volto a olhar para o Banco do Brasil, diferente do Banco Itaú, que hoje vem de recorde de lucro, recorde de dividendos, nunca na história lucrou tanto quanto vem lucrando, pagou tanto em dividendos quanto vem pagando, mas também está no seu recorde de preço. Banco Itaú nunca chegou a ser cotado com esses preços que é cotado hoje, provavelmente vai ultrapassar ali os R$40 em cotação. Então quando você olha para o lado de cá, você está escolhendo mais previsibilidade, segurança, perenidade, presente. Quando você olha para cá, você está olhando mais para um potencial de retorno futuro, uma valorização por ser um ativo que está desvalorizado, e sabemos que o Banco do Brasil vai voltar a ser cotado a R$29, R$30. O problema é justamente custo de oportunidade. Quando é que isso vai acontecer? Vai demorar 1 ano, 2 anos? Não sabemos. Mas para você que quer continuar montando posição no Banco do Brasil, diminuir seu preço médio, pode ter certeza que você vai sorrir à toa em um momento futuro, da mesma forma do que quem investiu em Bradesco a R$10, R$11, hoje sorrindo à toa com Bradesco em R$18, R$19. Aqui, olhando especificamente para bancos, eu quis trazer essas duas oportunidades e aí cabe a você decidir o que faz mais sentido, mas lembre-se, esse momento atual
do Banco Itaú é um momento à parte. O Banco Itaú, ele nunca foi um banco de pagar mais de 8% em dividendos. É raro. Dificilmente isso se estenda a longo prazo, diferente do Banco do Brasil, que em uma média sempre paga ali seus 8%, 10%, às vezes mais do que isso até. Sem sombra de dúvidas, quando você escolhe o Banco do Brasil, e principalmente com bom preço médio, que é o que você tem a oportunidade de fazer hoje, um melhor preço médio do que de repente você tem em sua carteira, você escolhe uma melhor empresa para dividendos em um momento futuro. É o que eu te falei, custo de oportunidade, sabemos, o Banco do Brasil em 2026 tende a lateralizar em resultado e trazer um dividend yield bem medíocre, sinceramente. Então, quando olhamos aqui para os dois bancos, em uma média, projetando para 2026, mas seguindo seus indicadores da política de dividendos das empresas, hoje, Banco do Brasil com seus 30% apenas de política, já que houve essa redução da política de dividendos olhando para o payout, Banco do Brasil tem dividend yield esperado, como eu já te falei, muito baixo, menos de 5%, realmente bem ruim, então não tem margem frente ao preço teto. Já o banco está olhando para a recorrência de entrega, para a média do que foi feito nos últimos anos, não olhando para anos à parte, atípicos como é o momento agora em 2025, tem um dividend yield esperado conservador de 7%, é um melhor momento do que o Banco do Brasil, mas é o que eu te falei. Quando você olha para o Banco do Brasil, aqui no ranking das ações mais baratas, lembrando, esse ranking está sempre atualizado em tempo real, porque ele é vinculado diretamente com a B3. Quando você escolhe um Banco do Brasil, mesmo que um momento mais complicado, olhando para um curto prazo mais complicado, é um banco que, sem sombra de dúvidas, olhando para a média do que foi pago nos últimos anos pelo banco, é muito melhor do que o Banco Itaú. Até mesmo em potencial de valorização, hoje, a 15ª empresa dentre todas as empresas do Ibovespa com maior potencial de valorização, diferente do Banco Itaú. Olhando para preço teto, nem tem margem, porque na média dos últimos anos foi um mau pagador de dividendos, é um momento atípico, e olhando também para precificação, valuation, é um banco que é caro, não tem margem de segurança frente ao valuation. Eu não iria falar sobre duas empresas do setor elétrico não, mas eu decidi aqui falar sobre a ISA Energia e também a CEMIG. Olhando para o setor de transmissão e o setor mais de distribuição de energia, que é o caso da CEMIG, mas é uma empresa multifacetária, né? Atua na geração, transmissão, tendo braço, inclusive, de transmissão da concorrente da ISA Energia. Para você que não sabe, a CEMIG tem posição na Taesa. É uma empresa que tem participação no grupo societário da Taesa, até mesmo em geração e comercialização. A CEMIG tem braço de atuação. Mas não é um setor que eu acho que está barato, né? Não venho aportando nem na ISA Energia, nem na CEMIG, são empresas que eu tenho em carteira, não venho aportando já faz um bom tempo. Saneamento, então, eu acho que desde 2024 que eu não aporto. Não tenho mais em carteira, inclusive, vendi as posições que eu tinha. Não são setores que eu acho que está atrativo em preço, mas é aquilo. São setores, são ótimos setores ainda assim. Falando primeiro sobre elétricas, previsibilidade, perenidade, contratos muito previsíveis, seguros rentáveis, são empresas que podem ter um nível de alavancagem mais elevada justamente por essa previsibilidade de receita. E olhando hoje para esse nível de previsibilidade, perenidade, muito mais do que oportunidade até mesmo em precificação, falamos da ISA Energia e da CEMIG, que ainda, ao meu ver, tendo alguns pontos negativos que eu já vou citar aqui, são as melhores opções ainda hoje. A Taesa é muito mais olhando para uma esticada absurda que vem dando, é uma ótima empresa, tá? Tanto a ISA Energia como a Taesa são empresas muito boas, mas quando eu olho para as duas, eu acabo preferindo e sempre preferi, pelo menos mais a curto prazo, a ISA Energia justamente por precificação. É uma empresa que, sem sombra de dúvidas, é mais barata e sempre foi mais barata. Hoje, tendo seus 10% de dividendos, olhando até por um dividendo intercalar agora no final do ano, é uma empresa que no momento atual, presente, ainda tem uma dívida mais controlada do que a Taesa, 3 vezes o EBITDA em dívida líquida. Sabemos que ela tem um horizonte de curto, médio prazo de se alavancar mais, trazer um resultado operacional para suprir o RBSE, que é uma indenização que a empresa recebe, que vai vai diminuir muito daqui para 2028 e de 28 para adiante vai ter um restinho de receita extraordinária ainda, mas muito pouco, pouco relevante frente ao que é gerado hoje. A CEMIG também é uma empresa que é uma das mais baratas do seu segmento de atuação, um PL bem descontado, frente ao valor do patrimônio, tem 10% de ágio. Se a gente for olhar uma Engie da vida, por exemplo, uma geradora, se a gente for olhar uma CPFL, são empresas muito mais caras,
né? Até porque a CEMIG, sabemos, é uma estatal, é uma empresa que é de controle de Minas Gerais. Hoje tem algumas questões envolvendo federalização ou privatização. É um momento especulativo mais forte. Olhando para a PL hoje, a empresa até está um pouco mais cara, porque em 2024, caso você já venha acompanhando, você sabe, ela teve um resultado extraordinário. Resultado por venda, alienação de uma posição que ela tinha na Aliança Energia, uma posição significativa, uma venda de mais de 1 bilhão de resultado, além de alguns outros movimentos também extra o seu operacional, o que trouxe um lucro maior do que o resultado operacional apenas da empresa, puxando esse PL para baixo. Já que hoje não existe mais esse resultado extraordinário, o PL ele subiu, mas subiu pouco. É uma empresa que ainda é barata. Justamente olhando para isso, a CEMIG vem de queda de resultado em 2025, 4 bilhões de lucro, frente a 7 bilhões do ano passado, justamente por essas questões que eu expliquei para você. É uma empresa que, médio prazo, tende a aumentar a sua dívida, hoje pouco endividada, hoje quase 2 vezes o EBITDA em dívida líquida, que para empresas elétricas é muito controlado, tem uma margem de endividamento muito elevado, além disso, mas a empresa tende a ter uma queda do seu dividendo, sabemos, foi uma das melhores pagadoras na média dos últimos anos, 22, 23, todos os anos, desde 2021, pagou muito dividendo com muita consistência, previsibilidade, mesmo tendo uma política, né, da sua Datacom, data de pagamento consideravelmente ruim. É uma empresa que anuncia hoje para ter a Datacom daqui a 6 meses, para pagar daqui a 1 ano. Então é como eu estou te falando, olhando para o setor elétrico, eu não vejo grandes oportunidades, empresas que vão valorizar muito, empresas que vão pagar muito dividendo, empresas que vão crescer muito. Hoje é olhando mais para previsibilidade, perenidade, segurança, crescimento consistente, contínuo. Até porque o setor hoje, ao meu ver, não está barato. Está tudo bem precificado já. Eu separei aqui, na aba de mata-mata da planilha, a Taesa e a ISA Energia. Como eu te falei, a ISA ela é mais barata. Frente ao lucro gerado é mais barata, frente ao valor do patrimônio é mais barata, até mesmo frente a EBITDA, resultado operacional, é uma empresa mais barata. Não tem por onde correr. Como a Taesa vem valorizando tanto, a Taesa, olha isso aqui, ó, ela valorizou mais do que a ISA Energia, sendo que a ISA Energia também vem valorizando. Então, o dividend yield atual da Taesa caiu bastante, bem inferior à sua média, mas quando olhamos para a média dos últimos anos, em consistência, foi uma melhor pagadora do que a ISA Energia. Então, a ISA Energia tem um dividend yield médio pior, o yield atual melhor. Mas olhando para nível de entrega, a Taesa é mais cara com justificativa. Até porque é uma empresa que traz uma rentabilidade consideravelmente melhor, também tendo uma margem significativamente melhor do que a ISA Energia. Ela é mais cara? É, mas entrega mais e na sua média de pagamentos pagou mais. Quando olhamos a CEMIG, que são basicamente concorrentes setoriais, não olhando para a operação, até porque são estados de atuação diferentes. Concorrentes que eu digo em bolsa, né, do segmento de atuação. A CEMIG é claramente mais barata do que a CPFL, hoje também tendo déficit de entrega. Por exemplo, olhando para ROI, um ROI pior. Olhando para margens também, uma margem pior. Mas olhando para dividendos, bate por muito, tanto no yield atual como na média dos últimos 5 anos. E isso aqui, a CEMIG bate facilmente qualquer outra empresa do mesmo setor, sendo que a perspectiva é de queda. Na minha projeção hoje, já precificando queda do lucro projetado, um payout mais conservador, até por causa do aumento da dívida esperada, já foi divulgado plano de CAPEX, um aumento da dívida intencional totalizada, um dividend yield esperado abaixo de 8% para 2026 e diante, então, esperando 8%, preço teto de 10,50. Como eu venho falando, é o meu preço-alvo na CEMIG. Tanto é que se eu te mostrar aqui a carteira do canal, uma aba que eu precifico, quantifico aqui, a carteira do canal, olha isso aqui, ó, preço-alvo 10,50, que é o preço que eu aporto em CEMIG, que eu aceito aumentar um pouco minha exposição em CEMIG, e já tem tempo que a CEMIG não bate essa cotação. Faz tempo que eu não aporto na empresa. Olhando para a ISA, uma espera em dividendos um pouco menor também do que o pagamento atual, 8,5% em dividend yield, mas lembrando, é uma empresa que hoje tem pagamentos intercalares no final do ano. Seu pagamento de recorrência se deu no início do ano, que ela fez 3 datas de pagamento, janeiro, fevereiro e março. Agora, esse pagamento do final do ano é um pagamento a mais, como a mesma divulgou no fato relevante, o aviso ao acionista, é um pagamento intercalar. Então, esperando 8% de dividendo, tem margem até os 28,50, mas, sinceramente, não é um preço que eu me sinto confortável de investir em energia. Eu olho muito mais para os 23, até inferior a isso. Mas, olhando para o ranking das ações mais baratas da Bolsa, principalmente para preço-teto médio dos últimos anos, a CEMIG, muito bem colocada, sabemos, não tem para onde correr, é uma ótima pagadora de dividendos, e a ISA Energia também, muito bem colocada, são ótimas empresas no dividendo.
histórico, que é consistência, dividendo atual e também na projeção futura, uma boa espera, se assim a gente pode falar. Agora, Ada, como é que eu faço para ter acesso sempre atualizado de forma vitalícia ao ranking das ações mais baratas da bolsa de todas as empresas do Bovespa? Valuation, preço teto, projeção, medo de ganância, gestão de risco, mata-mata, além também do controle da sua carteira. Eu falo sobre o quê? Todos os seus ativos, ações, fundos imobiliários, renda fixa, ETF, de tudo que você tem que ter o controle em uma planilha que é automática e vitalícia. Adquiriu uma vez, você não tem pagamento em recorrência, mensalidade, nada do tipo. Adquiriu uma vez, leva para sempre com direito às atualizações futuras. Caso tenha interesse, segundo o link aqui embaixo da descrição. Olhando para o setor de seguros, unânime. Para mim, não existe Caixa de Seguridade, não existe nada igual a BB Seguridade. Olha o que eu vou te falar, olha o peso do que eu vou te falar. A BB Seguridade está em recorde de dividendos, nunca pagou tanto quanto vem pagando atualmente, 12% em dividend yield, recorde de lucro, atualmente com lucro de 9 bilhões, nunca lucrou tanto quanto vem lucrando, e o mais absurdo, nunca esteve tão barata. A BB Seguridade hoje está na sua mínima em lucro, que é o PL, ela nunca foi tão barata frente ao lucro gerado e nunca foi tão barata frente ao valor do patrimônio. Você está comprando um ativo que nunca lucrou tanto quanto vem lucrando, nunca pagou tanto quanto vem pagando e que está mais barato frente ao lucro e frente ao valor do patrimônio. Você está pagando menos para ter mais. O momento da BB Seguridade é inexplicável. E por sua empresa perene, de seguros e tudo mais, o pessoal parece que fecha os olhos a isso. Essa daqui é uma das maiores oportunidades da Bolsa. Não tem para onde correr. Eu estou falando de setor de seguros. Um setor que se beneficia da alta e da baixa taxa Selic. Um dos mais previsíveis seguros, que tem melhor dinâmica de dividendos, até porque o setor de seguros pode fazer tranquilamente 80%, 90%, 100% de payout ano após ano. Ah, mas tem a Caixa de Seguridade, isso e aquilo, outro. Veja, é uma ótima empresa? É. Você pode ter até as duas em carteira, sinceramente. Uma é mais exposta ao agro, outra é mais exposta para o setor imobiliário. Então, você tem uma dinâmica setorial parecida, olhando para o operacional de seguros, mas totalmente diferente quando você olha para o braço de atuação, agro e imobiliário. Você pode ter as duas, mas a BB Seguridade é mais barata, entrega mais, rentabiliza mais e paga mais dividendos. Não tem para onde correr. Hoje, a Caixa de Seguridade é negociada a 11 vezes o lucro, enquanto a BB Seguridade menos de 8 vezes. Se você for olhar o valor do patrimônio, que é o que eu sempre te falo, a BB Seguridade ela é mais cara frente ao valor do patrimônio, Por que isso? Porque ela entrega mais do que o dobro, quase o triplo de rentabilidade frente ao valor do patrimônio. Então você concorda comigo que se a empresa rentabiliza o dobro do valor do patrimônio do que a outra rentabiliza, ela deveria ser cotada ao dobro de preço frente ao valor do patrimônio, e não é isso que acontece. A BB Seguridade é menos do que o dobro de ágio frente ao valor do patrimônio do que a Caixa de Seguridade, mesmo entregando mais do que o dobro de rentabilidade frente ao valor do patrimônio. É uma empresa menor em patrimônio que gera mais lucro durante o ano. Olhando para dividendos também, unânime, atualmente é melhor, na sua média histórica também é melhor do que a Caixa de Seguridade. Hoje, começando o movimento de valorização, isso que a Caixa já vem valorizando há algum tempo, está basicamente na sua máxima histórica, enquanto a BB Seguridade, sua máxima foi de 43, hoje é cotada a 45 e a oportunidade está passando. Olhando para preço teto, projeção, bem conservador, é um preço teto da BB Seguridade, um dividend yield esperado é superior a 10% e eu estou sendo bem conservador. Você pode ver aqui um payout de 80% apenas. Hoje, a Seguridade paga 95%. Então, de fato, estou sendo bem conservador. Esperando 10% em dividendos, 36,50 de preço teto, inclusive. Estou olhando para a BB Seguridade, eu acho que vou comprar um pouco da empresa, vou pelo menos lançar ordem aos R$35, só para dar aquela aproveitada, né? Olhando para a valuation, mesmo sendo muito cara frente ao valor do patrimônio, você paga 5 vezes de ágio no valor do patrimônio da empresa, ela te entrega uma alta rentabilidade absurdamente alta, então tem margem frente ao valuation, preço descontado de R$ 45,30. E falando sobre o setor de saneamento, Sanepar que valorizou bastante, da sua mínima até a máxima aqui do ano, mais de 50% de valorização, então boa valorização e mesmo assim muito descontado. Sabemos que é uma empresa estatal, da mesma forma que a Copasa também é estatal, com o PL hoje muito descontado, 5 vezes o lucro, é uma empresa que tem desconto frente ao valor do patrimônio. A Sanepar, em sua média, sempre foi muito barata, e é barata de fato, mesmo tendo valorizado tanto, mas ainda assim
não é um preço que eu me sinto confortável de curto prazo a investir. Sinceramente, eu sempre preferi a Sanepar, sempre tive em carteira empresa quando tinha o setor de seguro, de saneamento em carteira não tenho mais, realizei lucro nas empresas, mas hoje, aos preços atuais, eu jamais olharia para a Copasa em compra. A Copasa valorizou da mínima até a máxima do ano mais de 100%. Pô, eu preciso falar sobre isso aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui em Copasa. Eu quero te convidar a observar uma coisa. Quando você olha CSMG3. Quando você olha a precificação de uma empresa, você tem que correlacionar preço à entrega. O que é que eu quero dizer com isso? Não vale a pena investir numa empresa, né, na Copasa, porque ela valorizou da mínima até a máxima do ano 130%, talvez valesse. Talvez valesse se a empresa também tivesse dobrado de lucro, por exemplo, como a Vulcabras fez, como a JHSF fez, e valorizou muito. A Copasa não. 2024, 1 bilhão e 300 milhões de lucro, agora 1 bilhão e 350 milhões. Ela cresceu 30 milhões de lucro do ano passado para cá, para valorizar 120%. Isso aqui é especulação. Isso aqui é otimismo do mercado, olhando para uma expectativa de privatização da empresa, entre outros pontos. Não existe algo palpável para a Copasa ter valorizado tanto. Não existe. Mas assim, olhando para o setor de seguros, hoje, inclusive, a Sanepar vem pagando um pouco acima de 6%, mas sabemos, em uma média histórica, é uma empresa que é muito consistente, todo ano paga pelo menos seus 4%, mas em valores um dividend yield sempre muito baixo, realmente, isso aí não tem por onde correr, mas quando olhamos para lucro, é um dos setores mais previsíveis da Bolsa. A Sanepar, ano passado, ela trouxe 1 bilhão e 500 de lucro. Atualmente, ela traz 2 bilhões. Enquanto a Copasa cresceu 50 milhões de lucro, a Sanepar cresceu 500 milhões de lucro, para valorizar 40%, 50%, enquanto a Copasa, 120%, 130%. Será que é racional hoje investir na Copasa? Será? Partindo da análise quantitativa da metodologia da Tríade, tudo isso que você pode ter acesso no mapa das ações, primeiro link da descrição, onde eu te ensino a analisar, escolher as melhores ações para crescimento, rentabilidade, valorização e estruturação completa de uma carteira, desde o iniciante até a administração da carteira a longo prazo. Tudo isso em um material vitalício, acesso à comunidade exclusiva no WhatsApp do canal, todo esse material, tudo isso vitalício. Veja, partindo aqui para análise quantitativa, a Sanepar ela é mais barata frente a qualquer métrica de avaliação, ela entrega uma rentabilidade melhor, uma margem líquida melhor, então basicamente é melhor em preço e em entrega. Não é como se ela tivesse mais cara porque ela entrega mais, não. Ela entrega menos e mesmo assim valorizou mais. Por último, a única empresa de telecomunicação que eu investiria não investiria na realidade, eu não gosto do setor de telecomunicação, mas se eu fosse obrigado a investir, eu investiria na Unifique, uma empresa promissora, bem interessante. Atualmente já vendeu uma valorização da mínima do ano até a máxima, valorizou seus 80%, certo? Vem crescendo, valorizando. O setor de telecomunicação como um todo não é um dos setores mais baratos da Bolsa. Frente ao lucro, 10 vezes o lucro. Frente ao valor do patrimônio, é uma empresa que tem ágil frente ao valor do seu patrimônio. Quando olhamos para dividendos, ela até começou a pagar um dividend yield mais interessante em 2024. Atualmente, se a gente for olhar o DPA, que é o dividendo por ação, ela paga mais do que pagou em 2024, mas sabemos, o dividend yield, que é a remuneração com dividendos, é o DPA dividido pela cotação atual. Como a empresa valorizou 60%, desde o início do ano até então, o dividend yield ele cai. É uma ótima empresa, bons fundamentos, muito pequena, 1 bilhão e 200 milhões de patrimônio líquido, quase 2 bilhões de valor de mercado, justamente porque o mercado aceita pagar ágil frente ao patrimônio da empresa, porque tem uma perspectiva de crescimento do seu operacional, uma dívida muito baixa, muito tranquila, controlada, nada a se preocupar, e um dos principais pontos da Unifique, crescimento. É uma empresa que todo ano cresce receita e lucro. Ótima margem, rentabilidade bem interessante, uma ótima empresa, bons fundamentos, principalmente olhando para crescimento e valorização. Eu acredito sim que vai continuar crescendo e valorizando isso que os outros pares setoriais não vejo perspectiva. Então, se formos olhar aqui, preço teto, projeção, como uma empresa que vem valorizando bastante, de fato, um dividend yield esperado de 5%, inferior ao 6% mínimo, então não tem margem de segurança frente ao preço teto. Mas veja, quando olhamos gestão de risco e precificação,
um nível de risco 2, por quê? É uma empresa que tem uma boa rentabilidade, uma margem boa, é um CAGR de crescimento da receita bom, uma dívida muito baixa, apenas perdendo ponto para dividendos, mas, por outro lado, é o que eu te falei, não é uma empresa barata, ela perde pontos no PL e também olhando para dividendos, mas principalmente em EV sobre EBITDA, que é metrificando o resultado operacional, um bom resultado operacional, é uma empresa até barata, frente ao resultado operacional. E para finalizarmos, um rápido recado. Para você que tem interesse, de uma vez por todas, aprender, analisar, escolher as melhores ações, estruturar uma carteira que cresça, gere renda passiva com segurança, previsibilidade, seguindo um passo a passo, direto ao ponto, sem enrolação. Sinceramente, não existe você não aprender depois que você estudar o mapa das ações, que você encontra no primeiro link da descrição. Por quê? Eu condensei todo o meu conhecimento sobre ações em menos de 3 horas de estudo. Em um dia, se você pegar um dia, você vai conseguir completar o mapa das ações. Eu fiz esse material com esse intuito, ser rápido, direto ao ponto, apenas o que você precisa saber, sem dar uma volta ao mundo, sem enrolação. Para você que tem interesse, primeiro link. Além disso, vitalício, todo esse material estudo para sempre. Você vai ter acesso vitalício também à comunidade exclusiva do canal, com acesso a mim, investidores que estão indo no mesmo caminho que você, atualizações, network, tudo isso para sempre, por um ótimo custo-benefício. Agora, tudo isso só vai estar disponível até o final de dezembro, porque, como eu venho falando, em janeiro eu vou abrir mais uma turma no meu programa de acompanhamento. Literalmente, uma mentoria onde eu te auxilio desde o início da sua estruturação de carteira ou reestruturação, desde o momento inicial até a estruturação completa de sua carteira. Para você, inclusive, que tem interesse